Agora vocês estão sendo gravados. Tudo bem com vocês, gente? Vamos lá. Eu vou espelhar para vocês a tela do meu computador, porque eu achei legal da última aula. E eu vou fazer isso agora. Vocês estão vendo agora as imagens que a Débora me mandou, né? Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Que Cristo da Nossa Senhora da Boa Morte. Eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Bom, deixa eu aqui aceitar a Mayara. Boa noite. Então, vocês estão vendo aqui a rodinha do tempo litúrgico, não tá? Sim. Agora vai ser estranho, porque eu não estou enxergando vocês, né? Mas... E é por isso que eu gostaria que quem puder abrir o microfone e ir falando comigo, porque senão eu vou ficar triste aqui, pensando que estou falando com a tela do computador, né? Então vamos lá, gente. Nós hoje... Pode falar, mãe. Eu estou meio às cegas também, eu queria saber quem é que está presente. Então vamos lá. Chamada. Eu vou chamando... Hoje eu vou chamando... Ah, não, vou falar logo porque tá gravando, né? Temos aqui Pablo, Larissa, Mônica, Débora, Risélia, Mayara e temos a Stephanie que tá ali no link da Larissa. Repete, eu parei na Débora. Risélia, Mayara, Stephanie. Como é que é? Risélia, A Risélia. Mayara e Stephanie. Mayara e Stephanie. Tá bom. Gente, nós estamos refletindo sobre a Santa Missa. Na aula passada nós vimos toda a teologia por trás da missa. Na lição de casa, o filme Grande Milagre, vocês viram toda a mística da Santa Missa. Todo o sobrenatural da Santa Missa. E quem fez o link da aula passada, de todo o conteúdo da aula passada, com o filme, viu que a missa não é só uma reunião de pessoas, simplesmente, mas é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo sendo renovado, né? Sendo atualizado pelo sacerdote e por nós, que celebramos a missa junto com o sacerdote. Claro, nós celebramos na condição de a gente oferece Jesus Cristo a Deus, e quem oferece de maneira mais digna é o sacerdote padre ordenado, do qual ele consagra transubstanciando o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo, para ser oferecido a Deus como sacrifício perfeito, em remissão dos nossos pecados, pelas almas do purgatório, quem viu o filme viu, né? E também pelas nossas intenções, saúde, ação de graças, agradecimento. Então a Santa Missa, ela é maravilhosa, né? A Santa Missa, ela é o céu na terra para nós, né? Só que na missa, a missa não é tipo assim, ó, vou celebrar a missa, né? E eu vou escolher, o padre fala, hoje eu fiquei com vontade de ler Isaías, e depois eu quero ler Apocalipse, e depois as leituras da missa, gente, a gente tem que entender que a igreja ela segue um calendário, né? Então quem tem papel e caneta, é importante anotar que a igreja ela segue um calendário, a igreja ela segue uma programação, e essa programação ela tem como objetivo fazer a nós meditarmos todos os mistérios da nossa fé e guiar a nossa espiritualidade para um objetivo, para que dê mais frutos. Então vai ter épocas do ano que a igreja ela vai estar feliz. Vai ter épocas do ano que a igreja ela vai estar literalmente, no sentido da palavra, triste, né? E vai ter épocas do ano que a igreja ela vai estar meditando o dia a dia, as coisas comuns do dia a dia.
Tem um microfone que tá aberto que tá fazendo um ruído. Quem será? Eu não sei quem é. Mas enfim. Tudo bem, gente. É só porque tá gravando aí vai sair na gravação, mas tudo bem. Mas pode abrir o microfone à vontade quando for perguntar, tá bom? Então vamos lá. O tempo litúrgico não acompanha. É interessante. Quando que começa o ano civil, gente? Me responde aí. 1º de janeiro. 1º de janeiro, né? O ano civil começa no dia 1º de janeiro. E o ano litúrgico? Bom, ninguém respondeu porque essa pergunta não é tão fácil assim. O ano litúrgico, ele começa no mês 11, né? Ele começa no mês de novembro. Dependendo do ano, pode ser até antes, né? Pode ser outubro ou não, entendeu? O ano litúrgico, ele começa no tempo do advento, né? E vamos começar a leitura do nosso texto, né? Minha mãe vai ser hoje a leitora, né, mãe? Você conseguiu achar o texto já? Sim, tá me ouvindo? Sim. Então vamos começar a leitura do tempo do advento. Posso? Pode. Advento. Advento inicia-se o ano litúrgico. Compõe-se de 4 semanas, começa 4 domingos antes do Natal e termina no dia 24 de dezembro. Não é um tempo de festas, mas de alegria moderada e preparação para receber Jesus. Início: 4 domingos antes do Natal. Término: 24 de dezembro à tarde. Espiritualidade: esperança e purificação da vida. Ensinamento: anúncio da vinda do Messias. Então, gente, cor roxa. Roxa. Então, gente, alguém sabe me dizer o que significa a palavra advento? É chegada, né? Chegada. Quem mais quer responder? Eu acho que é aquele que está por vir, né? Aquele que está vindo. Está por vir. Aquele que está por vir. Quem mais? Uma ocasião inesperada, digamos assim? Inesperada também. Uma ocasião inesperada. Advento. A gente lê o jornal. O mundo estava bem. Aí teve o advento do coronavírus. Isso. Uma situação inesperada, muitas vezes. Não, o advento. Nossa, o microfone tá chiando demais aí, de quem tá aberto. É o meu microfone, eu acho. Será? Não sei. Vamos lá, parou agora. Vamos lá. Advento é aquilo que vai surgir. Surgiu. Está vindo. Está chegando, né? Tu vens, eu já escuto seus sinais. Aí quando vem, teve o advento daquilo que a gente estava esperando. Então o tempo do advento, a gente está esperando aquele que vai vir. Então teve gente que respondeu corretamente. E aí está esperando quem? Né? O advento a gente medita o quê? A gente medita de verdade Nossa Senhora grávida. E Nossa Senhora grávida, ela está esperando Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está para vir, para salvar a humanidade do pecado, para salvar a humanidade de Satanás, o diabo.
Então, este é o tempo do advento, né? E o tempo do advento, ele tem 4 semanas. E eu não vou entrar aqui nos pormenores da liturgia de cada semana, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas aqui tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, que é chamada Semana da Alegria, né? Que em algumas paróquias o padre, ele usa até a cor rosa, né? A quarta semana, e depois nós estamos já preparados para o Natal do Senhor, que é o próximo tempo. No Advento, nós não cantamos Aleluia, né, na missa, e nem o Glória, porque é um tempo de espera, é um tempo de penitência. É um tempo que nós temos que guardar o nosso coração para a grande alegria. E qual que é a grande alegria? Que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Natal. Então, no Advento, para que a gente possa receber um bendito Jesus no nosso coração, né? Porque no Advento, é como se a gente, no nosso coração, a gente preparasse um presépio, gente. Como a gente preparasse uma manjedoura para o menino Jesus vir reinar, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, porque eu não aguento ficar sem olhar vocês, né? Eu vou aqui abrir uma nova guia para uma nova janela. Aqui eu estou olhando vocês, né? Eu não posso deixar de olhar vocês. E aqui eu vou dividir a tela, porque eu fico agoniado, eu preciso olhar para alguém. Eu espero que dê para vocês ver o texto. Se não, eu... metade. E aqui, outra metade. Essa gambiarra aqui. Pronto. Aleluia. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Metade, pelo menos, da tela? Sim, eu tô vendo. Sim. Então, ok. Então, nós estamos aqui, ó, Advento, né? E no Advento a gente está preparando com muita esperança e purificação de vida, conversão, preparar o nosso coração para receber Jesus. Detalhe, Jesus bebê, Jesus que vai nascer na manjedoura, Jesus que vai nascer ali no presépio, entendeu? Jesus, ele nasce no presépio pobre, ele nasce desabrigado, com frio. Então é um tempo que a gente busca essa humildade do menino Jesus, entendeu? É um tempo que a gente busca preparar o nosso coração. E no Natal, Jesus, ele vai entrar no nosso coração. E como que vai estar o nosso coração? Vai estar um presépio aconchegante para que ele possa nascer no nosso coração? Ou, né, vai estar vai ser como as estribarias, as pensões que José e Maria passaram com o menino Jesus e não tinha vaga para eles. Quer acrescentar, mãe? Não, tá perfeito. Vou deixar para acrescentar alguma coisa mais para frente. Quem aqui... E no Advento, o padre usa a cor roxa, né? Roxo é uma cor de penitência, conversão. Então, sempre que você for numa missa e o padre estiver de roxo, é a missa ou de sétimo dia, ou é uma missa de conversão, ou é uma missa de penitência. Não é porque o padre é gótico não, tá, gente? Então, beleza. É o tempo da quaresma também. Calma que a gente chega lá. Então, alguma dúvida sobre o Advento? Ô, Felipe, o Advento, ele é depois do Cristo Rei? Do Domingo de Cristo Rei? Isso, ele é depois, porque o Domingo de Cristo Rei é o último dia do ano litúrgico, é o Réveillon. É o dia... Eu já ia chegar lá, mas... Eu lembro porque eu fui
É porque assim, é porque eu fui batizado nesse dia, né? Então eu lembro assim que teve essa questão aí. Então, aí você foi batizado no último dia do ano litúrgico. Então a igreja no Advento, ela reflete Jesus criança, Jesus bebê, né? Mas não é Jesus bebê ainda, o que está por vir. E agora no tempo de Natal que nós vamos ler, nós iremos ver que já vai mudar as cores, né? Já vai mudar para branco. Quando a igreja usa branco na sua liturgia, significa alegria. Significa... Mãe, acho que é o seu microfone que tá chiando, hein? Significa alegria, significa comemoração, significa glória, né? Quer ressaltar a glória, ou de um santo, ou a glória do próprio Deus, ou a glória do tempo litúrgico em específico. E nesse tempo litúrgico específico nós estamos meditando sobre o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Então minha mãe agora vai abrir o microfone e vai ler sobre o tempo do Natal. Natal, 25 de dezembro, é comemorado com alegria, pois é a festa do nascimento do Salvador. Início, 25 de dezembro. Término, na festa do batismo de Jesus. Espiritualidade, fé, alegria e acolhimento. Ensinamento. O Filho de Deus se fez homem. Cor, branca. Então vamos lá. Eu já escolhi já falei sobre a cor branca. Tempo de Natal, né? O tempo de Natal ele vai aqui do dia 25 de dezembro ou 24 de dezembro à noite. Você vê que o Advento ele termina... Mãe, fecha o microfone. Por favor. O tempo do Advento ele termina no dia 24 de manhã, né? De tarde. Mas assim que já fica de noite, já se cumpre o preceito de Natal. Então você tem a Missa do Galo. Quem aqui já viu a Missa do Galo, né? Que passa na TV, né? Que passa passava na Globo, né? Não sei se passa mais. A Missa do Galo é simplesmente a missa de vigília do Natal. É a missa onde que nós meditamos Jesus na manjedoura mesmo, né? E aqui nós temos as festas de Natal. No dia 25, nós temos a festa de Natal, que é propriamente a celebração do mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nós já meditamos nas aulas sobre a vida de Jesus. Ah, Felipe, você não vai falar do Natal de novo? Não, porque é só vocês irem lá e assistir as aulas sobre a vida de Jesus. Essa aula está na aula de Maria, né? Quando a gente medita o nascimento de Jesus através da perspectiva de Maria. Depois temos a igreja medita no segundo domingo do Natal a Sagrada Família, né? A igreja medita a Sagrada Família e no sentido de que Jesus, Maria e José, né? E Jesus é o verbo que se fez carne, né? Só que Jesus sendo Deus, ele escolheu ter um pai, ele escolheu ter uma mãe, e ele escolheu ter uma casa, um lar. Jesus, apesar de ser Deus, ele se colocou na humanidade, ele se colocou na humanidade, né? E ele quis ter pai, quis ter uma mãe, né? E a igreja também medita o valor da família, né? Como essa célula importantíssima da sociedade, como essa célula importantíssima do mundo. Sem famílias não existe santidade, não existe vocações, porque você pensa um padre, uma freira, eles tiveram um pai e uma mãe que casaram, né? Se você não tem uma família santa, você não vai ter vocações ao sacerdócio, você não vai ter vocações à vida religiosa, você não vai ter outras vocações ao matrimônio, ou seja, sem a família não existe santidade. Então Jesus ele coloca a sua família como modelo para nós, a Sagrada Família, né? E depois no dia 1/1, a festa de preceito, quem lembra da aula passada, né? Maria, Mãe de Deus.
Meditamos Maria como mãe de Deus, né? Que mistério impressionante, né? Porque Maria não é só mãe de Jesus enquanto homem, né? Porque a igreja confessa que pela união hipostática é o mistério de Jesus Cristo, um Deus com duas naturezas, né? E as duas naturezas de Nosso Senhor Jesus Cristo, a humana e a divina, Jesus, ele é Deus tanto quanto Deus e tanto quanto homem. Então a natureza humana de Jesus é divina, né? E Maria é mãe da natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma natureza divina, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem, Nossa Senhora, ela é mãe não só do Cristo, mas sim mãe de Deus. É por isso que o título dela é Theotokos. E o que significa isso, Theotokos? É grego, que significa mãe de Deus. Theo, de Deus, e Tokos de mãe, mãe de Deus, né? E a igreja medita esse mistério. Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e também mãe de Deus. Por isso que Maria é a criatura mais extraordinária que Deus criou, né? Criatura, né? Que foi criada por Deus. Porque ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa do Espírito Santo. Olha que mistério enorme que tem em Nossa Senhora, né? E no dia 3/1, né? Aqui eu não sei de que ano é esse calendário, né? Mas aqui no dia 3/1 temos a Epifania do Senhor, né? Não necessariamente vai cair nessa data, né? Porque eu não sei de que ano é esse calendário, deve ser antigo. A Epifania do Senhor, teve gente que fez lição para mim da Epifania do Senhor de lição de casa da aula passada, né? Epifania do Senhor, justamente, a gente medita a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo no presépio em Belém, né? Então, nós estamos aqui meditando o menino Jesus no presépio, sendo adorado pelos reis magos, né? E o que isso significa, né? Significa que Jesus Cristo, Deus que fez carne, se revelou para nós e para o mundo todo. Os reis magos significam os povos do mundo todo também, os povos ali do Oriente, ou seja, que Jesus ele veio para todos, ele veio se revelar. A Epifania do Senhor, aqui já não é mais o advento, aqui já é a manifestação, né? Então beleza. O último domingo a última semana do Natal, a gente celebra o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem confirmar, né, a missão de Jesus, né? E a gente viu isso na aula sobre a vida pública de Jesus, né? Da qual nós meditamos sobre o batismo de Jesus. Então quem está mais interessado, assistir a aula do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram dessas aulas que eu estou falando? Quem aqui lembra? É aquela da vida pública? Isso, a gente falou sobre o batismo de Jesus, o Espírito Santo que desceu em forma de pomba, confirmou: eis meu filho muito amado. Aquela aula foi quase 2 horas. Por isso que eu me recuso a explicar de novo, porque foi 2 horas de aula e tá no YouTube para todo mundo ver, né? Agora, quem não lembra das aulas? Fala aí. Felipe, não lembro. Seja sincero, gente. Porque se não respondeu que lembra, então é porque não lembra, né? Então, beleza. Eu me lembro, sim, Felipe. Então, beleza. Então, vocês estão entendendo o que o professor tá falando, né, gente? Qualquer coisa fala: Felipe, tô boiando. Volta, eu volto. Posso continuar? Ou tem alguém que precisa de mais... Tem dúvidas, gente? Importante. Hoje a aula é mais técnica, né? Vocês perceberam, né? Eu acho que eu preciso de um pouquinho. Eu preciso de uns insights aí. Tô meio perdido. Quando você vê as aulas que
Quando você colocar a aula de dia, você vai... Os insights vão vir tudo de uma vez. Mas aqui, aqui você vê que segue uma certa lógica. Porque Jesus na infância, né? O tempo de Natal termina onde? Com o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois das bodas de Caná e do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo inicia sua vida pública, né? E é isso que a igreja medita no tempo comum, né? Então, aqui nós estamos saindo de uma solenidade, que é o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um tempo de alegria, e vamos entrar no tempo comum. O que significa a palavra comum, gente? Um de cada vez, hein? Não quero congestionamento aqui no microfone. Comum. O que é comum? Algo que é utilizado por muitas pessoas, não, eu sei que não são exatamente essas palavras, mas, por exemplo... Algo utilizado por muitas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo fajuto. Eu uso uma bolsa, né? Por exemplo, agora virou moda pochete, né? Aí eu tô usando uma pochete. Aí o Felipe, você usa a mesma pochete que eu. Isso agora virou algo comum, né? A moda, por exemplo, tem muitas coisas que hoje em dia se tornaram comum. A gente ter o All-Star, por exemplo, né? O All-Star antigamente era comum, hoje em dia tá muito caro, né? Por exemplo... Você vê que mulher vai logo na moda, né? É comum. Mas você tá certinha, tá bom? Que o comum é aquilo que é ordinário, aquilo que é o dia a dia, entendeu? Eu tenho um sapato, eu tenho meu tênis de sair, pra sair mesmo, pra ir pra igreja, aquele bonitinho. E tem o tênis que eu vou trabalhar, aquele que tá até furado aqui do lado, entendeu? Mas eu tenho um tênis comum e um tênis que é para uma ocasião mais extraordinária, que é para uma ocasião especial. E assim a liturgia da igreja entendeu? Nós saímos de um tempo forte, um tempo especial, e a vida pública de Jesus, a gente medita o dia a dia de Jesus na Terra. O que Jesus fez na Terra, né? O que ele pregou, o que ele fez, quais parábolas que ele contou, quais pessoas que ele curou, quais milagres que ele fez. O que Jesus fazia no seu dia a dia, de domingo a domingo, o que Jesus fazia? É o tempo comum, que a gente vai ler agora. E tem duas partes do tempo comum. Tempo comum, primeira parte. Primeira parte começa após o batismo de Jesus e acaba na terça, antes da quarta-feira de cinzas. Início, segunda-feira após o batismo de Jesus. Término, véspera da quarta-feira de cinzas. Espiritualidade, esperança e escuta da palavra. Ensinamento, anúncio do reino de Deus. Cor, verde. Parou? Então essa primeira parte do... Já li a segunda parte? Não. Essa primeira parte do tempo comum é onde que eu tô aqui com o mouse. Vocês estão vendo o meu mouse se mexendo? É onde que eu tô aqui com o mouse, ó. Vocês viram? 5 domingos, 5 semanas, das quais a gente medita sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Reino de Deus. Então ele vai falar bastante das parábolas. Quem assistiu a aula da vida pública de Jesus já sabe do que eu estou falando. Vai falar muito dos milagres de Jesus, né? E depois, esse tempo ele é interrompido para se meditar a quaresma, mas a gente já chega na quaresma, né? E são sempre as mensagens de esperança de Jesus nesse tempo comum, parte 1, né? Que são as mensagens que Jesus dá sobre a esperança do reino de Deus, né? Sobre muitas coisas legais que vocês vão ver na aula da vida pública de Jesus, porque vocês já assistiram e vão assistir de novo, tá bom? Vamos lá, mãe, segunda parte.
Segunda parte. Começa na segunda, após Pentecostes, e vai até o sábado anterior ao primeiro domingo do Advento. Início. Segunda-feira após o Pentecostes. Término. Véspera do primeiro domingo do Advento. Espiritualidade. Vivência do reino de Deus. Ensinamento. Os cristãos são sinais do reino. Então, ó, Verde. então vamos começar pela cor. Tanto a parte 1 quanto a parte 2, a cor é verde. Quando você for pra missa e o padre estiver usando verde, não é porque ele é palmeirense, não. É porque ele está meditando o tempo comum, né? Agora nós estamos no tempo comum, né? Quem foi na missa a semana passada? Que cor estava a liturgia? Branco. Tava branco, viu? Pensei que vocês iam falar verde. Por quê? Qual foi a festa do domingo passado? Assunção de Nossa Senhora. Boa, Mônica. Um ponto positivo para você. Porque tanto no tempo comum, você pode estar no tempo comum, mas se cair com uma solenidade, muda-se a cor da liturgia. Sabia, gente? Então, você tá lá na quaresma, que daqui a pouco a gente vai meditar. A quaresma que é o tempo mais forte de penitência da igreja. Aí numa sexta-feira, como foi na última quaresma, cai a solenidade de São José. Então, tira-se o roxo e um dia da quaresma a gente faz festa, né? Depois volta para penitência. Qual a diferença do primeiro tempo comum para a segunda parte do tempo comum? O primeiro, a gente escuta a palavra, né? Então a gente escuta as parábolas de Jesus e os ensinamentos de esperança de Jesus. E no segundo parte do tempo comum, a gente é como se fosse chamado a aplicar a palavra de Deus. Entendeu? Não só escutar, mas colocar em prática. Presta atenção. Presta atenção, meus irmãos. Olha o tamanho da primeira parte do tempo litúrgico. 5 semanas. Agora, olha a segunda parte do tempo litúrgico. Do tempo comum. Quantas semanas tem? Eu não vou nem contar. Mais que quase o triplo. Ou seja, a gente tem que ouvir. E olha o que a gente tem que ouvir. Olha o que a gente tem que fazer. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é o que a gente tem que ouvir. Aqui a gente continua escutando, claro, né? Tem as leituras, mas olha o que a gente tem que botar em prática. Nós cristãos somos sementes do reino de Deus. Tempo comum é isso. E o tempo comum é... O que é o comum do cristão, gente? No nosso dia a dia. Comum é ser santo. No nosso dia a dia, o comum não deve ser o pecado. O normal do nosso dia a dia deve ser a santidade. Nunca o pecado, né, mãe? O microfone tá fechado, tá, mãe? Continua fechado. Clica só uma vez no microfoninho. Tá aberto. Então, o pecado não faz parte de nós, né? Poderia não ser, não fazer parte. Infelizmente, ele está perto de nós, o pecado está em nós. Mas esse não é o nosso comum, tem que ser o ordinário, né? A gente tem que estar bem firme com Jesus no tempo certo dele para não pecar. Fazer o que é correto para não sair da linha, né? Então, vamos agora ao próximo tempo litúrgico, vamos agora ao ciclo da Páscoa. O ciclo da Páscoa, deixa eu acertar aqui, o Diogo está agora com a gente, né? O ciclo da Páscoa, ele se dá em 2 tempos litúrgicos, Quaresma e o tempo pascal. Então vamos agora para o primeiro tempo forte do ciclo pascal, que é a Quaresma. Então, o advento tem essas coisas da igreja que chama tempos fortes, que é o que? O advento
e a quaresma, que são tempos fortes de oração. Se você reza no advento e na quaresma, tu reza mais. Né? Se você faz penitência, no advento e na quaresma, você faz mais penitência. Você intensifica as suas orações, você intensifica as suas penitências, para que seu coração, seu corpo e sua alma estejam preparados para aquilo que vai vir. No advento, a gente espera o Natal. E na quaresma, nós esperamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa. Né? Então vamos ao tempo quaresmal. Ciclo da Páscoa. Está aberto o meu microfone? Tá aberto. Quaresma. Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo da ressurreição. Tempo forte de conversão e penitência, jejum, esmola e oração. É um tempo de 5 semanas em que nos preparamos para a Páscoa. Não se diz aleluia, nem se colocam flores na igreja. Não devem ser usados muitos instrumentos e não se canta o hino de louvor. É um tempo de sacrifício e penitências, não de louvor. Para entender e celebrar a liturgia, início quarta-feira das cinzas, término domingo de Páscoa. Espiritualidade, penitência e conversão. Ensinamento, a misericórdia de Deus. Cor, roxa. Então aqui nós estamos na celebração da quaresma. Começa na quarta-feira de cinzas. E quem foi na missa de quarta-feira de cinzas sabe que nós recebemos do padre cinzas na cabeça, que significa que nós somos pó e ao pó voltaremos. A gente já começa a quaresma já se colocando no nosso lugar. E qual que é o nosso lugar? A gente é pó, a gente é nada. Diante de Deus, da misericórdia de Deus, a gente não é nada. E o que se quer dizer a misericórdia de Deus aqui? Significa que nós merecemos o inferno e não merecemos o céu. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para que nós pudéssemos nos santificar e entrar no céu. Nos santificar pela graça, nos santificar através de nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele nos ensina, por aquilo que por Ele mesmo, que Deus Ele se oferece para nós, através da Eucaristia. Então, a quaresma, ela é esse tempo em que a gente faz muita penitência, que a gente reza muito, que a gente busca se converter o nosso coração, colocar a nossa vida nos eixos, porque Deus, Ele, na sua misericórdia, nos chama à conversão. Então, na quaresma, você pode ver que todas as missas, todas as leituras, todas as homilias falam de conversão. Você vê, não se canta glória na quaresma, o glória a Deus nas alturas, que a gente aprendeu na aula passada. Não se canta o glória na quaresma, por quê? Porque a quaresma é um tempo que a gente guarda a glória, a alegria que a gente guarda na quaresma, a gente guarda essa alegria para esbravejar na Páscoa, para dizer que Jesus ressuscitou. Mas na quaresma a gente guarda o coração penitente, a gente guarda o coração silencioso. Quer acrescentar algo mais, mãe? Sim. A quaresma é um tempo muito especial de oração e introspecção, né? E muitas pessoas não sabem valorizar isso. E a maioria também, por ignorância, agora não muito por causa do tempo da pandemia, mas era normal a gente ver as pessoas esticarem o carnaval por mais tempo, né? E ficava assim, carnaval fora de hora, e aquelas marchas, aqueles blocos que nunca encerravam. E para mim isso aí era como se fosse dar um tapa no rosto de Jesus, porque é uma falta de respeito, não se preocupar, não respeitar os tempos, né? Quer dizer, todo mundo entende carnaval como tempo de festa, aí a festa não acaba mais, né? Então, em plena quaresma, ainda ficava se comemorando a festa da Páscoa, que já é uma festa pagã, né? Então, isso se configura, para mim, num pecado muito grande, a falta de respeito.
esticando essas festas de carnavais até o tempo da quaresma. Sim. E carnaval vem do latim carnavale, que significa vamos comer carne antes que a quaresma comece. Porque, principalmente na Idade Média, e muitos cristãos ainda guardam esse costume hoje, não se comia nada de carne, nem de ave, nem de boi, nem de porco, somente peixe a gente se comia na quaresma, né? Só peixe e uvo, né? Mas a igreja pede que ao menos na sexta-feira das quaresmas a gente não coma carne, né? E tem devoções que fala quarta e sexta. Mas o bom e bonito é a gente fazer sempre, durante a quaresma, uma penitência, né? Tem gente que escolhe ficar 40 dias sem comer um chocolate. Tem gente que escolhe ficar 40 dias sem tomar café. Tem gente que escolhe ficar 40 dias sem comer alguma coisa que sempre come direto e não vai comer. Tem gente que fica Sem 40 comer carne vermelha. Isso. E tem gente que fica 40 dias sem... o que eu posso dizer? Sem beber Coca-Cola. Exatamente. Então, essa videochamada está em seus últimos 5 minutos. Só para mostrar para vocês aqui, o próximo tempo que a gente vai ver é o da Páscoa. Depois vai subir aqui a rodinha e vai terminar em Cristo Rei. Depois eu retorno nisso aqui, porque eu já estou de saco cheio de ficar espelhando a tela. Então, vamos sair dessa sala, tá bom? O Pablo vai chamar, vai preparar o link. Já preparou o link aí, Pablo? Que já estou de volta. Vou preparar agora. Eita, nós caiu uma coisa aqui, mas tudo bem. Quando o Pablo vai preparar a sala pra gente, certo? Então, daqui a pouco eu continuo a explicação. Enquanto isso eu vou falando uma coisa. Não tem essa coisa de que eu vou fazer 40 dias sem falar mal da vida dos outros. Eu vou fazer 40 dias de jejum de fofoca. Você tem que fazer isso, jejum de fofoca, o resto da sua vida. Não é só 40 dias. Tipo assim, a gente não faz jejum de pecado. A penitência, a gente não está penitenciando o pecado, porque o pecado a gente tem que parar sempre, né? A penitência é um algo a mais que você dá, é um algo a mais que você não precisa dar, que você não é obrigado a dar, mas que por amor você dá a Deus. Por exemplo, eu não sou obrigado a dormir só, eu durmo 8 horas. E é meu direito dormir 8 horas. Eu preciso dormir 8 horas. Mas se na quaresma eu querer dormir só 6, ninguém está me obrigando, mas eu estou dando isso para Deus em sacrifício. Pela conversão dos pecadores. Pela minha conversão, né? Então a penitência é sempre um algo a mais, né? Porque você está dando a Deus. Não é o resto, né? Tipo, eu vou parar de pecar. Mas a quaresma, parar de pecar é mais que sua obrigação. Entendeu? É mais que nossa obrigação. Entendeu, gente? Então, vamos ver aqui. Deixa eu esperar o link do Pablo. Né? Quando o Pablo mandar o link... o link do Pablo já está disponível. Então vamos saindo da sala e entrando na próxima. Jogo rápido, hein, gente? Vou contar até 10, hein? Agora o Pablo cheio de poder ali, o mafioso. Agora eu vou decidir quem que entra. Agora o Pablo é o poderoso aqui, hein? Vai. Estamos aqui de novo, né? E, gente, eu quero saber se até agora vocês têm alguma dúvida sobre a quaresma, sobre penitência, jejum. Na quaresma, onde a gente tem as duas datas que são obrigatórios o jejum na igreja, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta santa. E os 2 dias que é obrigatório a gente fazer abstinência de carne.
né? A igreja pede só 2 dias. Você come churrasco o ano todo. A igreja fala, 2 dias não. 2 dias tu faz jejum e abstinência. Mas tem gente que gosta de dar uma de filho rebelde e fala, eu vou fazer churrasco na sexta-feira santa. Tá bom, vai lá. Aí o cara faz um churrascão na sexta-feira santa só de pirraça, só pra querer pagar de diferentão. Se o cara é católico e se diz católico praticante, o cara já pecou mortalmente, já é pecado mortal, né? Porque você está desobedecendo a um mandamento da igreja, a aula retrasada, né? Que a gente falou sobre os 5 mandamentos da igreja, certo? E enfim, nós estamos aqui para dizer junto com a igreja, sexta-feira de cinza e quarta-feira, sexta-feira de cinza, quarta-feira de cinza e sexta da paixão, não se deve fazer jejum. E eu já expliquei sobre o jejum na outra aula, né? E se deve fazer abstinência de carne, que eu também expliquei na outra aula e estou reforçando nessa. E durante toda a quaresma, penitência e oração. Para quê? Para que a gente possa... É como se a gente estivesse sofrendo com Cristo. A quaresma é isso. Quando a gente se propõe a sofrer com Cristo e a meditar os mistérios, a quaresma a gente medita o quê? Os mistérios da paixão de Cristo. Mas Jesus é ressurreição, aleluia. A igreja sabe disso. A igreja sabe disso. Só que a igreja, você vê que a igreja é rica, ela sabe viver cada tempo a sua espiritualidade, né? Não é tipo que nem nossos irmãos protestantes, que eles pegam a Bíblia e se tirar uma palavra feliz, eles ficam felizes. Tirar uma palavra triste, eles ficam tristes. Ao sabor do vento, ao sabor da interpretação deles. A gente não. A gente tem uma ordem estabelecida pela igreja para que a gente medite certo os mistérios de Cristo. Porque como que eu vou meditar a paixão de Cristo se eu não medito os ensinamentos que Cristo fez na vida pública? Como que eu vou meditar os ensinamentos da vida pública de Jesus no tempo comum se eu não medito Jesus nascendo, né? Tipo assim, Jesus já foi direto para a cruz? Não, Jesus nasceu antes, Jesus viveu, Jesus padeceu e Jesus vai morrer e Jesus vai ressuscitar. Então cada coisa no seu tempo. Então na quaresma nós estamos padecendo com o nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, né? Sofrendo com Ele e oferecendo junto com Ele os nossos sofrimentos pela conversão dos pecadores, né? Pela nossa conversão também, pelas almas do purgatório. Se todos os católicos fizessem boas quaresmas, como o Frei Gilson fez nesse tempo, Frei Gilson maravilhosamente fez uma proposta de todo mundo acordar 4 da manhã para rezar o rosário. Quem ficou sabendo disso aí? Minha mãe ficou sabendo, minha mãe também, né? Minha mãe é devota, né? Minha mãe acordou 4 da manhã para rezar, né? Por que, gente? Porque em sã consciência a gente vai acordar 4 da manhã para rezar o rosário, sendo que a gente pode rezar de manhã? Pode. É aquilo que eu falei, a gente pode rezar o rosário a hora que a gente quiser. A gente não é obrigado a acordar 4 da manhã para rezar o rosário. Só que se a gente quer fazer penitência, a gente tem que dar algo a mais que vai contra a nossa natureza. A penitência não é para deixar a gente gostosinho, acomodado. A penitência tem que incomodar. Então o Frei Gilson, ele foi fazer isso esperando que ia ter 2.000, 3.000 pessoas. Teve lives que ele fez do Rosário que reuniu mais de 400.000 pessoas às 4 da manhã. Sabe o que é isso, gente? 400.000 pessoas online, 4 da manhã rezando o Rosário. É um tapa na cara de Satanás, né? E se todo cristão fizesse isso, nossa, o purgatório ia estar deserto, não ia ter ninguém, porque ia ter tanto sufrágio pelas almas do purgatório que ia estar lá vazio. Hein, Felipe? A penitência é algo ligado assim à mortificação da carne, né? Da nossa carne. Sim, a penitência sempre é ligado à mortificação da nossa carne. Então se a nossa carne quer doce, a gente fala, não, sem doce hoje. Por quê? Sabe por quê? Porque eu quero penitenciar, não quero fazer a minha vontade. Você participar da quaresma e fazer uma penitência é você fazer a vontade de Deus. Entendeu? E a vontade de Deus é que nós sejamos santos.
Mas por nossos méritos a gente não consegue. Então, por causa da nossa carne. E a nossa carne está desordenada pelo pecado original. O jejum ajuda a gente a ordenar, né, os nossos sentidos. Porque quando a gente nega algo que nosso corpo gosta, nós estamos dizendo quem manda no corpo. É os meus instintos animalescos, ou é a minha alma? Felipe, a carne, ela gosta de gordura, gosta de açúcar, gosta de sofá, gosta de cama. Eu sei disso, ó. Gosta de calor. A carne tá cheia Tudo aqui. isso, né? Mas isso não significa também, gente, que a gente tem que ser monge, porque a gente não é chamado a ser monge. Quem é, amém. Vai fazer penitência mais pesada ainda. Mas a gente tem que fazer aquilo que está na nossa realidade. Não adianta ir parar na UTI por causa que você fez penitência. Aí essa penitência se torna até pecado. A penitência, ela não pode desordenar a sua saúde. Nem a sua saúde mental. Tem que ser algo que você tem que estar mentalmente, fisicamente preparado para fazer. Por isso que a igreja, como eu disse na última aula, ela dispensa os idosos de fazer penitência, de abstinência. Porque os idosos eles já estão em penitência. A idade deles já é a penitência. Eles já sofrem tanto, mas mesmo assim tem idosos que, numa virtude heróica, eles são heróis mesmo, assim, eles ainda fazem penitência na idade que eles estão. E a gente que é jovem e cheio de saúde, a gente fica com preguiça de ficar uma horinha mais acordado, de acordar uma hora mais cedo. Né? Eu tô falando isso pra mim, não tô falando que eu faço, eu tô falando que eu tenho que fazer também, eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a fazer também os meus sacrifícios, né? Porque é fácil falar que ama Jesus, mas sofrer com Jesus ninguém quer, né? A quaresma é isso, a gente tem que aprender a sofrer e a parecer com Jesus. Porque a vida, ela vai trazer sofrimento. O pessoal chega e fala assim, ai Felipe, você fica falando essas coisas, mas o que a vida é? Além de sofrimento com alguns momentos de felicidade. Ah, mas eu sou uma pessoa super feliz, mas vai sofrer. Isso não é maldição. É a realidade. Por quê? Porque nós estamos no pecado original. Né? A gente, pelo batismo, o pecado original foi tirado, mas as consequências do pecado original estão em nós. Por isso que a gente sempre deve ordenar a nossa espiritualidade à santidade. E a gente precisa fazer penitência e jejum para isso, né? A gente precisa ter vida de oração. A gente precisa ter diretor espiritual. Um dia eu quero falar sobre isso com vocês aqui. E o quanto que é importante a gente ter um acompanhamento na vida de oração. A gente não é cristão para ser sozinho. A quaresma ela vem nos lembrar disso. Né? Que a gente deve se arrepender dos nossos pecados e ser santos. Né? Para que a gente... Mas isso é uma morte, né, Felipe? Nossa, é uma morte. Mas Jesus morreu também. Agora, e penitenciados pela quaresma, a gente pode ressuscitar com Cristo, a Páscoa. Manda bala, mãe. Páscoa. Começa com a ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Neste dia é celebrada a instituição da Eucaristia e do sacerdote. Na sexta-feira, celebra-se a paixão e morte de Jesus. É o único dia do ano que não tem missa. Acontece apenas uma celebração da palavra. No sábado, acontece a solene vigília pascal. Forma-se então o tríduo pascal, que prepara o ponto máximo da Páscoa, o domingo da ressurreição. A festa da Páscoa não se restringe ao domingo da ressurreição. Ela se estende até a festa de Pentecostes. Pentecostes é celebrada 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscitado volta ao Pai e nos envia o Paráclito. Início. Quinta-feira Santa, Tríduo Pascal. Término. No Pentecostes. Espiritualidade. Alegria em Cristo ressuscitado. Ensinamento. Ressurreição e vida eterna. Cor. Branca. Então, interessante, só pontuando na quaresma a gente tem o domingo de Ramos, né? Que é aquele domingo que a gente fica com os ramos na rua. Quem já viu? Que a gente fica lá usando aí,
Osana, é muito legal. A gente pegar os ramos, sair na rua, balançando os raminhos, gritando Osana, Osana, é muito legal. Só que nesse domingo, a gente medita Jesus entrando em Jerusalém, só que também ao mesmo tempo medita a paixão de Cristo. O mesmo povo que Jesus curou, que o povo saudou ele, ovacionou ele, foi o mesmo povo que gritou, crucifica-o, crucifica-o. É uma parte importante da quaresma, porque muitas vezes Jesus ele nos cura, nos liberta, e pelo nosso pecado a gente diz para ele, crucifica-o, crucifica-o. Né? E vamos aqui, temos o tempo da Páscoa, que começa na quinta-feira santa, onde que Jesus ele celebra a primeira missa, institui o sacerdote, como a gente já viu na aula retrasada. E como a gente viu na aula do Sacramento da Ordem, quando a gente meditou sobre o padre, né, em si. Então sobre padre e missa a gente já tem bastante material, graças a Deus. E por fim, no tempo da Páscoa a gente celebra a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aí a alegria, aí toca a glória na igreja, aí as pessoas ficam felizes, Feliz Páscoa pra lá, é chocolate, é ceia de Páscoa, as pessoas ficam alegres e contentes, por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E é engraçado, quem é que faz uma quaresma pesada assim, de penitência mesmo, quando chega na Páscoa, é uma felicidade no fundo da alma, não é no corpo. Porque o corpo está penitenciado, mas é no fundo da alma. Né? E muitas vezes a gente que ficou 40 dias sem comer chocolate, não come mais chocolate como comia antes. Você nota assim, em você uma certa temperança adquirida. Então não é penitência por masoquismo, não, a gente adquire virtude, a gente adquire temperança, a gente adquire autodomínio, autocontrole. Certo? É muito legal. Eu já fiz quaresma de rede social, né? E quando eu saí da quaresma eu não queria nem olhar a rede social, mas pela fraqueza, né? A gente vai olhando rede social, a gente vai se envolvendo em rede social, daqui a pouco volta ao que estava antes. Mas eu me lembro que logo depois que a quaresma terminou, eu não queria nem saber de instalar a rede social de novo no celular. Por quê? Porque não fazia falta. A quaresma ajuda a gente a desapegar, né? E o tempo da Páscoa a gente ressuscita pessoas novas. Quem faz uma quaresma bem feita, nossa, a sua Páscoa é maravilhosa. Né, mãe? Exato. Aí tem... Pode falar. Não, pode falar. Aí temos o domingo da ressurreição. Aí durante todas essas semanas da quaresma, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta semana, até a sexta semana, a gente medita Jesus ressuscitado. Então um domingo a gente medita Jesus aparecendo para Maria Madalena, outro medita Jesus aparecendo para os discípulos de Emaús, no outro dia é Jesus aparecendo para Tomé, outro é Jesus aparecendo e falando com o seu povo. E a primeira leitura, e as leituras não tem do Antigo Testamento, as leituras são só do Novo Testamento. E é sempre as leituras, a maioria das cartas de Paulo, né? E na sétima semana a gente tem a solenidade da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que sobe aos céus, né? Depois a gente tem a Santíssima Trindade. Nós temos o Corpus Christi, que é festa de preceito, Corpus Christi. E, claro, não posso esquecer do domingo de Pentecostes, que vem antes dessas últimas duas que eu falei, né? Que é onde que fecha o tempo pascal e se usa a liturgia a cor vermelha. Quando que se usa vermelho na liturgia? No domingo de Ramos, na sexta-feira santa, no Pentecostes, e toda a missa votiva para mártires ou para o Espírito Santo. Mãe, fecha o microfone, por favor, que tá barulho, né? Então o que significa a cor vermelha? A cor vermelha, ela significa ou martírio, porque é a cor do sangue, ou ela significa o fogo do Espírito Santo, ou um ou outro. Então, sexta-feira santa, a gente está meditando o quê? A paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo. Então, a cor é vermelha. No Pentecostes, nós estamos celebrando o quê? A vinda do Espírito Santo. Então, a cor também é vermelha. Quando vocês forem fazer o crisma, qual será a cor da liturgia? Quem aqui quer responder?
Eu concordo com vocês. É isso mesmo. Ninguém falou nada. Ó. Ó. É vermelho. Porque era pra eles responder, né, mãe? Eu ia dar mais uma chance, só que minha mãe... Por que é vermelho? Agora não, quero saber por que é vermelho o dia do Crisma. Deixa eles responder. Por causa do Espírito Santo. Bingo! Então, no dia do Crisma, vocês vão estar recebendo os 7 dons do Espírito Santo. Então, missa votiva ao Espírito Santo, vermelho. Nesse dia, Felipe, vai ser difícil eles esquecerem, porque vai ter a vela ornada de vermelho, cada vela escrito um dom do Espírito Santo. E eles mesmos vão carregar até o altar. E depois desse tempo de Páscoa, se tem aquela segunda parte do tempo, como que eu já falei, termina com a festa do Cristo Rei, né? Cristo Rei do universo, Rei da terra, Rei do céu, Rei da nossa vida, né? Onde celebramos que Cristo, ele é Rei de tudo. Rei de tudo. Não existe Rei de todas as realidades. Então vocês veem que aqui fecha o ano litúrgico. Você vê que maravilha que é o ano litúrgico, como que a igreja é sábia? Advento, a infância de Jesus. O anúncio que Jesus vai vir. O Natal, a infância de Jesus. A vida pública de Jesus. Jesus pregando, curando, libertando. Jesus padecendo, sofrendo, morrendo por nós. Tempo que é a quaresma, o tempo da Páscoa, Jesus ressuscitando. Jesus subindo aos céus. Depois, com Jesus ressuscitado, na segunda parte do tempo comum, e com a unção do Espírito Santo de Pentecostes, nós colocamos em prática aquilo que Jesus ensinou, ressuscitado, sofrido, Jesus ensinou. Então a gente vive os frutos de santidade e termina o ano dizendo que Cristo é Rei. Que Cristo é Rei do universo, Rei dos céus, Rei da terra. Então o ano litúrgico, ele é perfeito. Aí nós temos outras coisas que... Tem 3 formas de celebrar o ano litúrgico. O ano A, o ano B e o ano C. Acho que a gente está no ano B, né, mãe? Para explicar, o ano A, ele é o ano do evangelho, que o evangelho se coloca o evangelho de Mateus. O ano B, ele coloca-se o evangelho de Lucas. E o ano C, o evangelho de Marcos. E eu posso ter errado tudo agora. Entendeu? Eu sei que é assim que é. Cada ano é um evangelista. Se eu errei, desculpe. Né? Que eu não anotei, estou falando de cabeça. E se a gente for em 3 anos, 3, 4 anos, se a gente fosse na missa todos os dias, a gente escutaria a Bíblia inteira. Toda a Bíblia é destrinchada em 4 anos de liturgia. Né? Tem liturgias que tem leituras que são cláusulas pétreas, né? Que são leituras que sempre vão ser naquela missa. Por exemplo, na missa de Natal, acho que sempre vai se ler Lucas e nunca que isso muda, né? Porque é somente Lucas que tem um anúncio e o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, acho que sem mais delongas, essa foi a aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Estou aberto às dúvidas e perguntas. Estou entusiasmado, hein? Então beleza, eu vou começar a perguntar então. Vou começar com a minha dupla preferida. Oi meninas, Larissa, Stephanie, tudo bom? Dormiram já? Ai. Stephanie, o que significa o padre usar verde na missa? Felipe. Você estava aqui na aula agora. Estava prestando atenção? Mas eu já tô muito de boa, vou ficar respondendo as perguntinhas. O que significa o padre usar roxo na missa?
Larissa. Aí, Felipe. Ai, tô meio dispersa hoje. Vou ter que assistir a aula de novo, eu acho, viu? E eu vou cobrar. Pode deixar. Depois pode fazer qualquer pergunta. Vamos lá. Risélia, você tá aí? Tá acompanhando a aula? Conseguiu acompanhar a aula? Tô sim, consegui. Bom. O que significa a cor branca na liturgia? Páscoa? Não, tem a ver com a Páscoa, mas o que significa em geral a cor branca na liturgia? Fugiu da mente aqui agora. Quem souber responder, Pureza significa pureza, significa. Eu nem sei se quem puder responder, já tô respondendo, né? Mas a cor branca normalmente, tanto que o Espírito Santo, né? Os pássaros, é aquilo. É o altar, por exemplo, né? não. Desculpe, não. Peraí. O Pablo, ele vai responder. Fala bem alto. Perdão. O Pablo, ele colocou alegria em Cristo. E tem mais outro significado. Que eu vou falar, que é a glória de Deus, né? E a pureza também, não? Talvez seja, talvez eu não conheça, mas eu conheço como a glória de Deus e a alegria em Cristo, né? Mas depois você pode até ganhar um ponto positivo se você disse alguma coisa que eu não sabia, aí serve para nós. Então eu vou continuar aqui a Inquisição. Vocês não quiseram responder, eu vou falando. Oi, Mayara, quer falar alguma coisa? Não. Pois já que você está com o microfone ligado, o que significa o vermelho na liturgia? Espírito Santo, eu lembrei por causa do cisma. Isso, parabéns, o Espírito Santo. E o outro significado, Mônica? Da cor vermelha? Ai, Felipe, eu esqueci. Gente, Eu lembro só do Espírito Santo mesmo. gente, eu vou começar a fazer isso todo final de aula, hein? Agora vai ser regra. Porque, ó, câmera desligada, tá em casa, a distração é muito fácil, entendeu? E já não é mais época de a gente se distrair, não, gente. A gente tem que prestar atenção na aula, entendeu? Ô, Felipe, sacrifício também, né? O sacrifício. Isso, martírio. Né? Martírio, entendeu? Então, beleza. E Débora, não pode faltar você. Eu mesma? Qual que é o sentido do advento, Débora? O advento? O principal. O advento é uma ocasião, digamos assim, inesperada, né? Igual você estava falando. Eu falo com as minhas palavras. Eu espero que isso te dê uma firmeza, né? Mas assim, o advento nada mais é do que aquela situação inesperada, aquela coisa, né? Igual você estava falando em relação ao Covid, por exemplo. Você fez... olha, meu Deus, o mundo ia bem. Do nada, pá, Covid. Aquela coisa que foi justamente a ressurreição, né? Aquilo, ninguém esperava, né? Olha, Jesus vai subir, mas Jesus vai voltar. Foi algo inesperado, mas que ele falava, né? Tanto que, assim, naquele momento de que, por exemplo não tem essa questão de, por exemplo, é real. Eu sou real, né? Eu não sei exatamente as palavras, mas, vou falar, por exemplo, que eu, com esses meus exemplos, vou te falar uma coisa, eu tô terrível. Mas... Isso é uma graça, Débora. Né? Que a maior parte das pessoas, cara, eu não acredito, né? Você voltou, você, sabe, aquela coisa, uau! Foi aquilo, foi uma combustão de sentimento ali, a galera não acreditava. Você isso. Aqui? E com tudo isso que você falou, qual que é o sentido do advento? Sentido do advento? A gente...
vamos lá. Calma que agora eu vou raciocinar. Ó, o advento nada mais é do que algo inesperado. Podemos Que dizer algo? assim, que algo... A ressurreição, por exemplo. Não! Você tá me confundindo os Eu tô mistérios. nadando. Calma, me ajuda. Não, é que você tá pegando o advento no sentido geral da palavra, mas eu tô pegando aqui na liturgia em específico. Qual é a festa que vem depois do advento? Natal. Então a gente tá esperando quem? É o Natal. Natal. Jesus Cristo. Então a gente tá esperando o advento de quem? Jesus Cristo. Em forma de presente, de presente, digamos de, assim, um grande presente. de bebê, de Jesus que vai nascer no presépio, o Natal, aí advento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus vindo. A Páscoa, por exemplo, né? Não, a Páscoa já é outra coisa. Então, gente, nós vamos ter que estudar bastante esse tema. Pelo que eu vi aqui, o diagnóstico não tá bom. Entendeu? O diagnóstico geral não tá bom. Vocês vão ter que participar. Só tem um jeito de vocês... Não é uma aula, gente, que vocês vão aprender tudo isso. Vocês têm que participar da Santa Missa com frequência. Ô, Felipe. Felipe? Tô ouvindo. É importante eles pegar essa folha e imprimir essa folha, esse desenho. Já mandei no zap. Imprimir para que eles possam olhar direitinho e para entender. Botar na parede, botar um pôster. O ciclo. Eles possam entender o ciclo com as cores, né? Do advento, que é roxo, Natal, que é branco, tempo comum, que é verde, quaresma, que é roxo, Pentecostes, que é vermelho, Páscoa, branco, né? Então, e o vermelho representa também o martírio. Então, vamos supor, decorar e entender o sentido de cada coisa, num dia só não é fácil de pegar, não. Sim, essa aula é difícil mesmo. Deixa eu defender os meus filhos. Um dia só não é fácil de pegar. É que a gente vem na missa todo domingo, a gente acaba acolhendo tudo isso. E é por isso que nem você falou, precisa participar muito mais da missa para poder entender essas cores, tudo isso toda essa linguagem que a missa demonstra, né? Só pelas cores, ela em si já fala com a gente. A gente chega na missa, se tá, vamos supor, tudo roxo, já vou entender que é um tempo de advento ou de quaresma. Então, a vivência cristã e também um pouco de dedicação e esperteza, né? Dedicação e para que possa decorar mesmo essas cores e entender. Então vamos lá, gente. A sua a advogada Sônia está on. Vocês vão ganhar mais uma chance comigo. Gente, lição de casa. Prestem atenção. Eu estou com uma vida muito corrida, mas nunca vou deixar de passar a lição de casa para vocês por causa disso. Mas não, já estou falando agora. Não quero saber de pessoas falando: Felipe, esqueci minha lição de casa. Qual que é a minha lição de casa mesmo? Eu esqueci até que eu comi ontem. Entendeu? Então, papel e caneta na mão. A lição de casa é o seguinte. Larissa, liga o microfone. Oi. Nós vamos meditar sobre o advento na lição de casa. Aqui tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana do advento. Qual que você quer? A primeira. Então você e a Larissa, o boi, olha o boi. Vocês vão me falar qual que foi o evangelho do primeiro domingo do advento desse ano de 2021 e falar um pouco sobre a liturgia desse dia. Tá bom? Stephanie? É de dupla, tá? Tá bom. Débora e Risélia. Liguem o microfone.
Trabalho de dupla. Certo. Então, Débora vai entrar em contato com a Risélia, ou vice-versa, e vão falar sobre a segundo domingo do Advento. Certinho. Não precisa ser trabalho grande nem muito elaborado. Coisa simples, tá bom? Tá bom. Certo. Só falar assim, olha, a liturgia fala disso e a igreja medita isso. Pronto. Não precisa ser... Mas assim, Felipe, o trabalho anterior eu fiz uma coisa meio elaborada. Será que você vai ler mesmo? Não duvide da minha capacidade. Tô chegando... Não, sim, mas é porque... Não, eu tô falando no sentido porque você falou que não é pra fazer algo bem elaborado. Não, fica à vontade. É como trabalha você e a Risélia, vocês vão ter que se entender. Entendeu? Se as duas quiserem fazer. A Risélia, por exemplo, ela tá com uma dupla missão. Porque ela entrou atrasada, né? E aí ela tá correndo atrás de umas aulas atrasadas. Então, tipo assim, pega leve com ela, tá bom, Débora? Eu também É verdade, as duas estão atrasadas. Eu também estou na mesa. As duas estão da Zilda, né? Ótimo. A Sônia sabe disso. Ótimo, porque assim uma ajuda a outra nas aulas atrasadas, entendeu? Nossa, Risélia, porque você tá bom pra você assim? Tá bom, pode ser. Bom. Aí Mônica. Tudo bom? Sim. Você vai fazer individual a terceira semana, tá bom? Tá. Uhum. E Pablo e Diogo, vocês vão fazer a quarta semana. Alguma Beleza. Então, tipo assim, um entrando em contato com o outro, hein? Ai, Felipe, não, tá lá no grupo, tá todo mundo, um entrando em contato com o outro. E tipo assim, dessa vez, vocês vão esquecer de mim e só vão me lembrar de mim, Felipe, quinta-feira, entregando o trabalho, tá bom? E eu quero, olha, é bom isso porque vocês vão conversar entre si. E eu vou começar a fazer mais trabalho de dupla. Eu vou misturar as duplas do próximo trabalho. Porque assim vocês vão se conhecendo, vão conversando, entendeu? Eu tô ficando cada vez mais criativo. Com as lições de casa. E é coisa simples, coisa pouca. Eu não preciso fazer o trabalho. Ah, esqueci, desculpa. Desculpa, Maera, você me perdoa? Não precisa não. Ah, então, você pode escolher qualquer um desses domingos e eu vou juntar você com o Matheus. Né? Com o Matheus, que ele assiste às aulas depois. Tá bom? Então você sabe, entra lá no Crisma, no grupo do Crisma, e chama o Matheus no Zap, pode ser? Ou quer que eu te mande o contato no seu Zap? Então beleza, você vai fazer junto com o Matheus. Então é isso, aí tem o Edson Felipe, depois eu vejo o que eu faço com ele. Então, gente, eu vou aqui encerrar a gravação.